Bom dia, alunos, quinto semestre de Teologia e Literatura Joanina. Vamos fazer uma revisão em vista da prova que vai ser o 3 de julho, de manhã, começar de 8 horas até 2 horas da tarde. Você tem tempo, porém é bom entregar o trabalho no prazo definido para que eu comece a corrigir pela tarde. E então, a primeira parte do curso teológico, a primeira parte do curso foi as questões básicas do quarto evangelho, não é? E até o autor do quarto evangelho, lembra? Depois veio os temas teológicos. Então, a lembrança no Espírito, o Espírito Santo, o processo. E essa foi a matéria da primeira avaliação. Agora vamos para a preparação da segunda avaliação. Na segunda parte, nós tratamos da cristologia, de várias formas, com vários itens. E nós vimos como Jesus que apresenta sua cristologia, é um elemento para indicar quem é Jesus, são os sinais que ele realiza. E então nós falamos de sinais no quarto evangelho e não de milagres. Por quê? Isto é, se vocês querem, semeia, no grego, e dynamis, para os sinóticos. São termos diferentes. Que sentido tem? E então, por que essa diferença? Os sinais joaninos apontam para a identidade de Jesus. Querem dizer quem é Jesus. Não tanto que o fulano de tal foi curado, recuperou a saúde e voltou para a vida. E então, cristológicos indicam quem é Jesus. Pelo contrário, os milagres sinóticos são atos de potência, dynamis, tem a dynamis, a força, não é? Atos de potência de Jesus contra o espírito do mal que domina a história, o universo, fazendo com que aos poucos se instaure o reino de Deus. E então são sinais, são milagres mais antropológicos, que mostram a bondade e a compaixão de Jesus para os mais pobres ou doentes ou em situação de carências, não é? Pelo contrário, os símbolos joaninos manifestam quem é Jesus. Um exemplo concreto, a multiplicação dos pães, quer dizer o quê em João? Que Jesus é o pão da vida, através da sua encarnação, da sua morte, ressurreição e glorificação. Ele é o pão da vida, do qual devemos nos abastecer, que se apresenta como pão da palavra e pão da Eucaristia, mas ele é o pão da vida. Se consideramos a multiplicação dos pães nos sinóticos, a coisa é diferente. É um ato de piedade de Jesus para o povo que o acompanha no deserto e não encontra lugar para comprar comida. Então, a perspectiva é uma perspectiva antropológica. Primeira coisa a entender. E então, os sinais que nós encontramos no quarto evangelho, quantos são? 7. Já falamos. E cada sinal destaca um aspecto da personalidade de Jesus. E esse aqui deixo para vocês, porque foi escrito no quadro, tem no livro, então. O problema é os sinais, o que são de fato. Nós podemos dizer, são
símbolos. Apontam para outra realidade. Isto é, a multiplicação dos pães aponta para a realidade de Jesus. Não devemos ficar considerando a multiplicação dos pães, mas devemos ver para o que remete a multiplicação dos pães. Então, o símbolo vem do grego synballein, juntar. Dois, vamos dizer, campos semânticos, dois planos de significação, juntar. E então tem uma, como se pode, um remete para o outro, não é? E o contrário, eu falei na sala de aula, diabalem, o diabolo, separa, dia, não sun. Sun é juntar, dia é separar, é aquele que separa, não é? Em nós mesmos, cria rupturas, compromete a harmonia, tá bom. E então, para que haja essa, como se pode dizer, que essa remessa para outro plano de significação, o que é necessário? Que haja um elemento intrínseco, tanto no elemento que simboliza, como no elemento simbolizado. Uma mediação, algo de concreto, que existe tanto no elemento simbólico como na realidade simbolizada. Isso é importante. Multiplicação dos pães, não é? O pão, para pessoas que não têm nada para comer, o que é? Um elemento que dá força, que dá energia, que dá vida, que permite continuar a caminhada. Remete para Jesus, que é pão da vida, que dá força, que dá energia, que permite andar no caminho da vida. Viu que tem um elemento intrínseco, algo de homogêneo, uma mediação concreta. E então, para que haja um símbolo, que os sinais são símbolos, é necessário esse elemento de união, que se encontra tanto no símbolo como no elemento simbolizado. Eu fiz a comparação na sala de aula com a sarça ardente, não é? Que é um símbolo maravilhoso. Arde, fogo, símbolo de Deus, porém algo de humano, não se consome, não é? E então Deus é também algo que queima o coração, que purifica e nunca se consome. Viu? Então, é importante esse elemento intrínseco. Porque, eu falei, os sinais do trânsito são meramente convencionais. A relação é meramente extrínseca. Por que você para com o sinal vermelho e vai com o sinal verde, não é? Bom, isso depende de uma convenção. Não tem nada no vermelho que indica proibição, nada. Então não tem uma mediação intrínseca para ajudar a entender esse elemento, né? Tá bom, e então, uma linguagem, então, em João, através dos símbolos, 7, linguagem poética, não é? Linguagem simbólica, que é muito, muito mais eficaz, não é, do que a nossa linguagem dos computadores, de conhecimento conceptual, científico, unívoco. O símbolo, vamos supor, o pecado de Adão, a árvore, o fruto do conhecimento, é algo que fica, porque atinge não somente a mente, o pensamento, mas atinge a sensibilidade, o afeto, a fantasia, tantas coisas. E João se expressa com essa linguagem dos antigos, que é muito mais rica do que a nossa linguagem assim seca, científica, estéril, porém, ao mesmo tempo. E então, nós temos esses sinais, são símbolos. O que é símbolos explicamos, diferença com os milagres sinóticos. São 7. Então, primeiro, Caná, purificação do templo,
depois vem a cura do filho do funcionário régio em Caná da Galileia, depois vem a multiplicação dos pães, a cura do paralítico na piscina de Betesda, capítulo 5, a multiplicação dos pães, depois cego de nascença e ressurreição de Lázaro. E eles destacam todos quem é Jesus. Jesus é o pão da vida, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é aquele que restitui a vida, mas não somente uma vida física, uma vida espiritual, na cura do filho do funcionário régio e do doente enfermo da piscina de Betesda. Não é? Então, o sinal de Caná é um sinal que, vamos dizer, bom, Jesus é o novo templo, vocês já sabem. E é um sinal, o sinal de Caná, que abrange todos os outros sinais, que se apresenta, que coloca como primeiro, porque é o começo dos sinais, mas poderíamos dizer é o protótipo dos sinais, aquele que inclui todos os outros sinais. E agora vamos falar desse sinal importante, que é o sinal de Caná, e depois nós tratamos do sinal de Caná e o sinal do cego de nascença, que eu vou resumir com vocês agora as linhas básicas. Tá bom? O segundo áudio vem depois. Tchau.